Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Cidadania. Capítulo 1. Aspectos gerais da teologia política. Vamos refletir sobre a teologia política e a soberania de Deus. Que este momento seja enriquecedor e edificante para todos nós. Hoje abordaremos um tema vital: a relação entre Deus, política e o papel do cristão neste contexto. Muitas vezes associamos política apenas às instituições humanas, mas a palavra de Deus nos mostra que ela tem raízes profundas em sua soberania. Deus, o Criador e governante supremo, delega autoridade aos governantes, responsabilizando-os pela justiça e pelo bem-estar das nações. Estudaremos também como Deus interveio na história e como a política deve refletir princípios de justiça e fidelidade. A Bíblia nos desafia a enxergar os governantes como instrumentos divinos, mesmo que muitas vezes suas ações não sejam perfeitas. Isso nos leva a refletir sobre o nosso papel como cidadãos do reino de Deus e da terra. Que possamos, ao longo deste estudo, compreender como a soberania de Deus permeia todas as esferas, incluindo a política, e como podemos viver de forma que nossas vidas reflitam a sua vontade. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nessa jornada de aprendizado. Boa aula! Tópico 1. Conceitos fundamentais. A relação histórica entre religião e política. No Brasil, por exemplo, antes de Dom Pedro II instituir os cartórios, a Igreja Católica centralizava funções civis desde registro de nascimentos até certidões de óbito. Essa influência moldou não apenas nossa sociedade, mas também sistemas de governo. Olhando além do nosso país, a história está repleta de exemplos dessa interação. As cruzadas demonstraram como a fé mobilizou forças militares e influenciou a geopolítica. A Idade Média viu a Igreja Católica exercer poder feudal, enquanto Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana em resposta às questões políticas e pessoais. Até os atentados de 11 de setembro de 2001 são um exemplo moderno de como religião e política continuam entrelaçadas. Nas escrituras, a visão de Nabucodonosor sobre uma estátua com diferentes materiais simboliza essa conexão entre religião e poder. Isso me faz refletir sobre a importância de compreender a teologia política que analisa essas relações complexas. Mais do que história, trata-se de discernir como a palavra de Deus guia nossa atenção política e social hoje, oferecendo princípios de justiça e fidelidade para impactar a sociedade moderna. Ao refletir sobre o conceito de política, noto que ele remonta à Grécia Antiga, derivando das palavras poris e techne, conhecimento ou ciência. Política, em sua essência, refere-se ao conhecimento sobre as coisas da cidade, abrangendo as formas de organizar e administrar uma sociedade. Além disso, a palavra politeia amplia essa visão, incluindo todas as atividades relacionadas à vida na polis, como governança, leis e interações sociais. A política é frequentemente definida como a arte de bem governar. Sua função principal é garantir a harmonia e o programa social por meio da organização de estados e sociedades. Mais do que prática administrativa, a política é uma disciplina de filosofia que explora as relações entre poder, mando e obediência. Este estudo não apenas identifica os mecanismos que estruturam a convivência humana, mas também examina as implicações morais e ética dessas relações. Percebo que a política é muito mais do que um simples jogo de poder. Ele orienta
nossas interações dentro da sociedade e molda as estruturas em que vivemos. Ao longo desta apresentação, exploraremos como esses conceitos influenciam a relação entre religião e Estado, aprofundando nossa compreensão da teologia política. Ao refletir sobre o conceito de civismo, percebo que ele vai além de um simples dever cívico. Civismo ou cidadania refere-se ao compromisso com a causa pública, com a devoção ao bem-estar coletivo. Envolve valores éticos e morais que orientam tanto as ações individuais quanto as coletivas para o bem comum. Em sua essência, a cidadania é uma expressão de respeito pelo Estado e pela sociedade, promovendo a harmonia social, a segurança e o progresso. Este compromisso não se limita apenas ao respeito pelas leis, mas também ao reconhecimento da importância de contribuir ativamente para o bem-estar coletivo. As atitudes de civismo refletem um desejo de viver de acordo com princípios que visam o fortalecimento da convivência social. As leis desempenham um papel fundamental nesse processo, pois são as ferramentas que traduzem os princípios éticos e morais em ações concretas. Elas asseguram comportamentos e garantem que os direitos e deveres de todos sejam respeitados. Assim, a cidadania é um ato consciente que implica responsabilidade, respeito mútuo e compromisso com a construção de uma sociedade justa e próspera. Esse entendimento se torna ainda mais relevante quando consideramos a interação entre religião e política. Ao abordarmos a teologia política, vemos que ela oferece uma perspectiva essencial sobre como a religião e a política se interagem e se influenciam mutuamente. Este campo examina a relação entre os planos espirituais e físicos, buscando integrar princípios bíblicos no exercício da cidadania. A teologia política propõe que, por meio da revelação divina nas Escrituras Sagradas, podemos compreender como viver de maneira ética e espiritualmente alinhada com os propósitos de Deus na esfera pública. Uma das questões centrais desse ramo é entender como a fé pode moldar práticas políticas, sociais e culturais, guiando os cidadãos a atuar com justiça e responsabilidade. Ao refletir sobre essa relação, a teologia política nos ajuda a perceber que a prática cívica não deve ser dissociada dos ensinamentos bíblicos, pois ambos os mundos, ou seja, o espiritual e o físico, se interrelacionam. Essa abordagem oferece não apenas diretrizes para ações políticas, mas também contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais equilibrada, justa e alinhada com os valores do reino de Deus. Ao aplicar esses princípios, podemos ser agentes de mudança positiva em nossas comunidades e na nação. Tópico 2. A importância da teologia política. Eu exploro a fascinante conexão entre teologia e política, destacando sua importância para a liderança espiritual. Como líderes ministeriais, enfrentamos responsabilidades que vão além do âmbito religioso, abrangendo também a esfera social. A liderança não se limita à transmissão de ensinamentos espirituais, mas envolve o desafio de compreender e influenciar as dinâmicas sociais e políticas ao nosso redor. A teologia política emerge como uma ferramenta indispensável para essa missão. Ela nos permite refletir sobre como os princípios religiosos podem moldar a convivência social e a organização política. Além disso, proporciona uma visão sobre como a política em si pode ser um reflexo de valores morais e religiosos. Essa interação se torna essencial em um mundo plural, onde diferentes crenças e sistemas coexistem. Como líder, percebo que integrar esses aspectos é essencial para guiar não apenas a comunidade espiritual, mas também
para contribuir para o bem-estar coletivo. A teologia política oferece uma perspectiva que oferece nossa capacidade de liderar com justiça e sabedoria, inspirando ações que honrem os valores divinos e promovam uma sociedade mais harmoniosa e ética. Agora vamos analisar como a Bíblia serve como um guia essencial para a vivência política e social. Desde os tempos antigos, a revelação divina tem orientado as culturas humanas, influenciando os sistemas de leis e moldando os valores morais da sociedade. A moral judaica cristã, em particular, desempenhou um papel vital na formação de cultura ocidental, sendo um dos pilares ao lado do direito romano e da política grega. Mesmo em contextos culturais distintos, como em estados ateus ou sociedades com outras religiões predominantes, é perceptível a influência de princípios éticos derivados de valores religiosos na organização social. A Bíblia fornece diretrizes que regulam relações humanas, promovem a justiça e orientam líderes e comunidades em direção ao bem comum. A teologia política emerge como uma disciplina indispensável para compreender essas interações. Por meio dela, líderes espirituais podem explorar como os princípios bíblicos moldam estruturas políticas e sociais ao longo da história. Mais do que um documento religioso, a Bíblia é uma fonte de orientação ética, chamando-nos a viver com justiça e a participar da construção de uma sociedade que reflita os valores divinos, tornando a convivência social mais harmoniosa e fundamentada. Agora vamos refletir sobre a cidadania em uma sociedade teocrática, fundamentada nos princípios divinos que estruturam a convivência social. No Antigo Testamento, as leis entregues por Deus a Moisés eram alicerces da vida do povo de Israel. Elas ofereciam segurança, prosperidade e orientações claras para um relacionamento harmonioso entre os indivíduos e Deus. A obediência às leis não era apenas um ato de conformidade, mas uma aliança que fortalecia a relação com o Criador, trazendo bênçãos e equilíbrio social. No Novo Testamento, a teologia política reforça a importância de submeter-se às autoridades, reconhecendo nelas a instituição divina para a promoção da justiça e do bem comum. Em 1 Pedro 2,13 a 15, a submissão às leis humanas é descrita como um ato de honra a Deus. Essa abordagem encoraja os cristãos a praticarem uma cidadania responsável, guiada pela moralidade e os valores divinos. Assim, a cidadania em uma sociedade teocrática transcende a dimensão legal, transformando-se em um ato de adoração e serviço ao próximo. Quando os preceitos bíblicos são vividos, promovem segurança, paz e uma convivência justa, refletindo o desejo de Deus para a sociedade humana. Neste texto, abordamos como a cidadania cristã pode se tornar um testemunho vivo do Evangelho, influenciando a sociedade de maneira positiva e glorificando a Deus. A teologia política nos desafia a refletir os valores do reino de Deus em nossas ações diárias, demonstrando a relevância prática da fé cristã na construção de uma sociedade justa e piedosa. Conforme 1 Pedro 2,12, somos chamados a realizar boas obras de forma exemplar, para que os observadores glorifiquem a Deus ao testemunharem nossa conduta. Essa abordagem vai além da obediência às leis civis. Ela inclui demonstrar amor, justiça e integridade em nossas interações. Quando vivemos os princípios do Evangelho, mostramos ao mundo o poder transformador da mensagem de Cristo que afeta tanto indivíduos quanto estruturas sociais. A cidadania cristã, portanto, não é apenas um dever, mas um chamado divino para ser luz e sal no mundo.
Ao agir de acordo com os preceitos bíblicos, somos instrumentos de transformação, comunicando a soberania de Deus e contribuindo para uma sociedade que reflete os valores do reino. Assim, nossas ações civis tornam-se atos de adoração, impactando vidas e glorificando o nome do Senhor. Tópico 3. Um vínculo histórico. Vamos começar a explorar a estreita relação entre poder e religião nas civilizações antigas que esteve presente desde os primeiros impérios. Na Mesopotâmia, monarca como Naram-Sin, no século 23 anos antes de Cristo, não hesitavam em reivindicar a divindade como parte de sua autoridade. Ao se relacionarem com deidades como Ishtar, a deusa da guerra, esses governantes não apenas afirmavam sua supremacia política, mas também consolidavam seu poder por meio da religião. Esse vínculo entre religião e governo ajudava a fortalecer os sistemas imperiais. No Egito, a situação era semelhante. Os faraós eram considerados semideuses e seus decretos eram vistos como sagrados. Essa sacralidade não se limitava às palavras, mas também se refletia em aspectos como a escrita. Daí o termo hieróglifo, que significa escultura sagrada. Além disso, na Babilônia, governantes como Hammurabi e Nabucodonosor adotaram a ideia de divindade para legitimar seu poder. Nabucodonosor, por exemplo, enfrentou resistência religiosa, como vemos na história de Mesaque, Sadraque e Abednego, mas manteve a autoridade ao estabelecer cultos civis. Assim, a religião desempenhou um papel fundamental na consolidação do poder e na criação de uma base sagrada para os governantes. Agora vamos analisar como os grandes impérios da antiguidade perpetuaram a relação entre religião e política. Após o domínio da Babilônia, os impérios persa, grego e romano continuaram a estreitar essa relação, essa interação essencial. Em muitos desses impérios, os reis não eram vistos apenas como governantes políticos, mas também como divindades ou representantes de deuses na terra. No Império Romano, por exemplo, os imperadores eram frequentemente divinizados após a morte, e cultos imperiais eram estabelecidos para reforçar essa visão. Isso unificava vastos impérios sob uma única crença, consolidando o poder, o controle social e promovendo a estabilidade política. O Império Persa também seguia essa linhagem, com governantes que eram considerados mediadores entre os deuses e homens. No Império Grego, embora a relação entre governantes e divindade fosse menos direta, os reis como Alexandre o Grande eram frequentemente vistos como representantes da vontade divina. Essa associação entre poder e religião não só moldou as culturas desses impérios, mas também deixou um impacto duradouro na história. Ao entender essa dinâmica, podemos perceber como ela continua a influenciar as relações entre religião e política nos contextos contemporâneos, especialmente em países com fortes legados históricos e religiosos. Tópico 4. Deus e a política. Neste texto, exploramos a profunda relação entre a soberania divina e a atividade humanas, particularmente na política. O teísmo, em contraste com o ateísmo, ensina que Deus não é apenas um espectador passivo da história, mas sim um ser ativo que exerce soberania sobre todos os aspectos da vida, incluindo as estruturas políticas. No teísmo, a política não é apenas uma questão de governança humana, mas também espiritual, pois Deus estabelece leis universais que todos os seres humanos devem seguir. Essa visão teísta sustenta que Deus delega autoridades aos governantes humanos, permitindo que eles atuem como
representantes divinos na execução da justiça, recompensando ou punindo de acordo com os princípios estabelecidos nas Escrituras. A ideia de intervenção divina na história também é central, com a crença de que Deus atua ativamente para guiar os homens e suas sociedades para a ordem e o bem. Portanto, no teísmo, a política não é apenas uma questão secular, mas também intrinsecamente ligada à moralidade, com a responsabilidade de cada governante de conduzir a sociedade segundo a justiça divina. Agora iremos para o governo universal de Deus, que é uma ideia central na Bíblia, refletindo a soberania divina sobre todos os aspectos do cosmos, desde antes da criação humana. A história da queda de Lúcifer é um exemplo claro de como a soberania de Deus se manifesta. Neste evento, a tentativa de Lúcifer de usurpar a glória de Deus e seu consequente julgamento demonstram a autoridade divina e a legalidade de sua ação. Deus, como Rei soberano, estabelece e mantém a ordem no universo. Sua justiça se reflete na punição dos que desafiam sua autoridade. A Bíblia utiliza termos como trono, rei e reino de Deus para ilustrar a hierarquia celestial e o governo divino, revelando que a estrutura política de Deus é pautada na justiça, fidelidade e ordem. Essa perspectiva divina não é apenas cósmico, mas também influencia o governo humano, pois o governo celestial serve como modelo para as instituições humanas. Assim, toda a criação é regida por Deus, cuja soberania e justiça fundamentam a ordem universal desde os céus até a terra. A visão bíblica, portanto, sugere que toda autoridade humana deve refletir a justiça divina. O direito de Deus governar está firmemente fundamentada no fato de que Ele é o Criador de tudo o que existe. Em 2 Reis 19.15, Ezequias faz uma declaração importante reconhecendo que Deus é o soberano sobre todos os reinos da terra, afirmando que Ele criou os céus e a terra. Essa visão é reforçada por Paulo em Colossenses 1.16, onde ele declara que tudo foi criado por Deus e para ele, incluindo os tronos e potestades, tanto visíveis quanto invisíveis. Esse reconhecimento da criação como a base do governo de Deus nos leva a entender que sua soberania não é limitada a um aspecto ou região do universo, mas se estende sobre todo o cosmos. Esse direito divino de governar reflete-se também nas instituições humanas. A soberania de Deus é a base para a existência de toda a autoridade legítima e os governantes humanos devem se submeter à justiça divina. Dessa forma, o governo divino que começa na criação não só afeta a ordem celestial, mas também se reflete nas estruturas do governo humano, garantindo que a justiça e a verdade sejam preservadas em todas as coisas. Em Romanos, capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo ensina que toda autoridade, seja no governo ou em qualquer esfera, é instituída por Deus. Os governantes, independentemente de sua fé ou crenças pessoais, são considerados ministros divinos. Esse conceito destaca que a autoridade humana não é acidente ou uma criação permanente secular, mas faz parte do plano divino para garantir a ordem, a justiça e o bem-estar da sociedade. O termo ministro usado por Paulo é significativo, pois está intimamente relacionado ao serviço religioso, como indica Champlin e Bentes. Isso implica que a política, longe de ser apenas uma função humana, é uma esfera onde Deus opera através das autoridades para cumprir seus propósitos. Os governantes são representantes de Deus na terra, sendo incumbidos de promover o bem, aplicar a lei e garantir a ordem social. Essa visão de autoridade não está restrita à fé dos governantes, mas sim ao reconhecimento
de que eles atuam com a autoridade delegada por Deus, com a responsabilidade de exercer a justiça e preservar a harmonia na sociedade, refletindo o plano divino para o mundo. A Bíblia nos ensina que Deus exerce sua soberania tanto nos domínios celestiais quanto nos sistemas políticos humanos. Versículos como 2 Reis 19.15 e Colossenses 1.16 evidenciam que Deus não apenas governa os céus, mas também os reinos da terra. Ele intervém na história humana, guiando os destinos das nações e das autoridades conforme sua vontade. O dispensacionalismo, uma corrente teológica que organiza a história de acordo com os períodos específicos chamados dispensações, ensina que Deus tem usado esses períodos para testar a fidelidade humana. Cada dispensação representa uma etapa na qual a humanidade é desafiada a responder à vontade divina de maneira prática e objetiva. Esse processo de testes culmina na preparação dos fiéis para um reino eterno onde a harmonia com a vontade de Deus será plena. Durante as dispensações, Deus estabelece leis justas e levanta governantes que devem refletir sua justiça, promovendo a ordem e a paz na terra. O dispensacionalismo enfatiza que, embora o homem falhe, o plano divino é infalível, conduzindo à criação de um reino perfeito onde a soberania divina será plenamente reconhecida e respeitada. A política no plano divino é uma ferramenta que Deus utiliza para assegurar a justiça e a ordem no mundo. Governantes, seja qual for sua fé pessoal, são vistos como instrumentos de Deus para cumprir sua vontade e promover o bem-estar na sociedade. Essa visão de política teísta é sustentada pela crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que ele, ao designar líderes, garante que a justiça seja executada e que a ordem seja mantida. O ápice desse plano divino é o reino eterno de Deus, descrito em Apocalipse 21.27. Esse reino é caracterizado pela perfeição e pela harmonia com a vontade divina. Apenas aqueles que estão em conformidade com sua vontade poderão fazer parte dele. O texto bíblico enfatiza que tudo o que é impuro, injusto ou contrário à santidade de Deus será excluída. Assim, a política, sob a perspectiva de Deus, é um reflexo de sua soberania, sendo um meio de garantir que a justiça, a ordem e os valores divinos prevaleçam tanto no plano terreno quanto no celestial. A política se torna então um reflexo da perfeição e do governo absoluto de Deus. A teologia política apresentada no capítulo 1 destaca a importância de Deus sobre todas as esferas da vida, incluindo os sistemas políticos terrenos. Desde os tempos celestiais, antes da criação humana, Deus já exercia governo absoluto sobre as hostes angelicais, conforme narrado na queda de Lúcifer. Com a criação, essa soberania foi estendida à humanidade, fundamentada no fato de que Deus é o Criador e governante supremo de todas as coisas. A Bíblia confirma que toda autoridade é delegada por Deus, como ensina o apóstolo Paulo em Romanos 13.1. Governantes, independentemente de sua fé, são instrumentos para promover a justiça e a ordem, sendo responsáveis diante de Deus. A política, nessa perspectiva, não é apenas uma instituição humana, mas um reflexo da ordem divina, com conceitos como reino, trono e justiça associado ao governo de Deus. O capítulo também explora a dispensação como um plano divino para testar a lealdade humana. Através de períodos distintos na história, Deus avalia a obediência do homem às suas leis e revelações. Assim, a relação entre Deus e a política transcende a estrutura terrena, apontando para um reino eterno onde
justiça e soberania divina serão plenamente estabelecidos. Chegamos ao final desta reflexão e somos gratos a Deus por sua soberania e graça, que nos permite entender como Ele age em todos os aspectos da vida, inclusive na política. Este estudo nos mostrou que a política, apesar de parecer um sistema puramente humano, é na verdade um reflexo da ordem e da justiça divina. Aprendemos que Deus delega autoridade aos governantes e que o nosso papel como cristãos é apoiar o que promove a justiça e a paz, enquanto oramos por aqueles que estão em posição de liderança. Além disso, fomos desafiados a reconhecer o reino de Deus como nossa prioridade maior, buscando sempre viver de forma que honre sua soberania. O estudo também nos lembrou de que a história da humanidade está inserida no plano eterno de Deus, no qual ele testa a fidelidade do homem em diferentes dispensações. Essa verdade nos chama à responsabilidade de viver com integridade, conscientes de que nossa cidadania celestial nos convida a agir com justiça, compaixão e fé. Que possamos levar essa mensagem aos nossos contextos diários, sendo luz e sal, refletindo a bondade e a soberania de Deus em todas as nossas ações. Que Deus os abençoe e os guarde. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti com corações gratos e humildes. Reconhecemos que Tu és o Criador e governante supremo de todas as coisas. E em Ti reside toda a autoridade, poder e justiça. Agradecemos pela oportunidade de refletir sobre o Teu papel na política e na história da humanidade. Pai, queremos Te louvar porque mesmo em meio à imperfeição dos sistemas humanos, Tua mão soberana está presente, guiando e governando conforme a Tua vontade. Pedimos que abençoe os líderes e governantes, dando-lhes sabedoria, discernimento e um coração disposto a promover a justiça e a paz. E que eles sejam instrumentos de paz para o bem-estar das nações e que Tu leves os corações endurecidos ao arrependimento e à Tua verdade. Senhor, capacita-nos como cristãos a vivermos de forma digna de nosso chamado, que possamos ser exemplos de cidadania responsável, sendo luz e sal no mundo, promovendo o bem e refletindo os valores do Teu reino. Ajuda-nos a ser voz profética em meio a injustiças, sempre apontando para a Tua soberania e para o plano eterno que tens para a Tua criação. Confiamos em Ti, Senhor, e entregamos nossas vidas e nossas nações em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.